Mano, o vídeo sai um bocadinho mais tarde de qualquer costume, no entanto vai sair na mesma. Eu vou começar aqui pelas notícias do grupo, como é costume. Depois quero falar um bocadinho sobre o cobre e o ouro, sobre o que é que o CEO da Citadel disse esta semana e como realmente funciona o sistema bancário. Não será um vídeo muito longo, também tendo em conta que já é um bocadinho tarde onde eu estou neste momento e portanto hoje fica um bocadinho assim. Já consegui separar aqui as notícias para começarmos de onde ficámos a semana passada, ou seja, do dia 10, que foi de quando saiu o último vídeo do Weekly Outlook, e avançarmos assim. Eu só selecionei aqui as notícias mais importantes, no entanto o grupo continua a ter as notícias diárias como ao costume. No entanto, estas são aquelas que eu acho mais relevantes para trazer aqui para vocês. Uma delas é que o Deutsche Bank diz que a China é vencedora desta grande guerra em termos de energia. Como eu já disse várias vezes, a China tem ou está previsto ter reservas até 6 meses de energia, o que está muito bom, tendo em conta que, por exemplo, a Europa já está em estado de alerta, onde diz que supostamente só já tem 6 semanas de combustível de avião. O presidente Trump deve estender a isenção a sanções contra o petróleo russo. O que é que isto quer dizer? Basicamente que Trump não está para se chatear, não só não com a Rússia, mas também com a China, não é? Isto não é nada de novo, mas também revela muito daquilo que é o mediatismo de Trump e os swings de Trump, digamos assim, a nível comportamental. Por outro lado, esta semana, penso que foi ontem, vimos um navio russo ser atacado nas suas águas pela Ucrânia, o que é algo até interessante, feriu até mesmo o capitão da tripulação, que é turco, salvo erro. O presidente Zelensky propõe a instalação de bases militares americanas e europeias na Ucrânia. Isto é assim, eu duvido que isto vá para a frente, porque uma das condições de Putin é exatamente o contrário, ou seja, ele não quer bases militares perto das suas fronteiras, sempre com o receio de ser atacado, e nós obviamente não temos cumprido com isso. O presidente Trump está a preparar para uma ação militar se o Irão não cumprir com as negociações que estão em andamento. Isto foi na semana passada, na sexta. Hoje já sabemos que as negociações estão no bom caminho, supostamente, pelo menos sexta-feira, antes dos mercados fechar, estão sempre num bom caminho, e depois durante o fim de semana temos sempre algumas notícias. A China vai suspender as exportações de ácido sulfúrico. Isto pode impactar os fertilizantes, as baterias e algumas supply chains, o que eu acho importante para quem está alavancado nesse tipo de mercados. Depois trouxe aqui algumas notícias, e a mais importante aqui é a Blue Hole sob pressão de créditos, ou seja, a Blue Hole tem uma perspectiva cortada para negativo pela Moody's após resgates pesados no seu fundo de crédito de 36 mil milhões de dólares, com cerca de 13 mil milhões em levantamentos de investidores, ok? E isto, para quem não está mais atento, nós estamos neste momento com um problema de liquidez no mercado, ok? Eu já vou falar depois um bocadinho também sobre isso. Aqui nós podemos ver que os relatórios de criação de emprego do mês têm vindo a cair já quase 3 meses consecutivos, o que é um péssimo sinal, uma vez que podemos estar a ter sinais de um desaceleramento do mercado de trabalho americano, que não é algo bom. Pronto, aqui a China prepara um envio de pacotes de armas para o Irão. Entretanto, a China já diz que, depois de uma conversa com a América, que não irá aprovar esse pacote de armas. No entanto, lá está, a China diz uma coisa, a China está sempre a apelar à paz do Estreito de Hormuz e assim, mas lá está, passa tudo por jogadas políticas para ficar bem visto um bocadinho na fotografia, uma vez que eles também beneficiam e querem negociar também ou seja, querem acabar com o domínio do petrodólar. Ok, 2 super petroleiros chineses de petróleo bruto começam a atravessar o Estreito de Hormuz. Isto foi na semana passada, ainda no sábado. O CEO da Coinbase diz que é hora de aprovar a lei do Clarity Act das criptomoedas e agradece aos 2 partidos do Senado, ou seja, tanto aos democratas como aos republicanos, para se tornar um projeto de lei forte. Há muita coisa que está a acontecer no mundo cripto e não está a ser falada, porque acaba por ser abafada neste momento com toda esta guerra, mas as cripto neste momento têm, não só o Bitcoin tem subido bastante, como também tem havido, mesmo na Europa, tem havido muita regulamentação
em termos do que diz respeito a criptomoedas, e eu selecionei mais algumas notícias aqui abaixo, e no setor cripto também tenho vindo a falar sobre isso. No entanto, não está ninguém a falar sobre essa questão, ok? E isso é um bocadinho preocupante porque está a passar pelos pingos da chuva e o pessoal não está a ver, porque lá está. Isto, imaginem a geopolítica como um palco e às vezes nós temos que olhar para onde não está a luz, ok? O Japão aprova oficialmente projetos de lei para reconhecer criptomoedas como um ativo financeiro, mais uma vez a adoção global a acontecer, mas não só no Japão, mesmo na Europa também, que normalmente a Europa é muito mais, ou seja, eles focam-se muito mais em regulamentação do que propriamente inovação, e por isso é que também está no estado em que está. A inflação sobe dos Estados Unidos para 3,3, isto para quem viu o vídeo da semana passada. Eu falei que os dados previstos estavam no 2,3, eu disse que esse dado era impossível que viesse assim, tinha que vir a 3%, porque dado aos eventos que veio, dado aos eventos que têm acontecido no mundo, é normal que a inflação venha a aumentar e hoje vimos que o petróleo ia descer bastante, ou seja, penso que o petróleo hoje caiu cerca de 12%, não, talvez mais, 11%. Portanto, foi uma queda enorme. Eu tinha dito que o petróleo iria, quando houvesse algum tipo de acordo, ou mesmo quando a guerra acabar com o petróleo, vai cair a pique e é isso que vai acontecer. Portanto, o petróleo até pode mesmo vir a cair para níveis antes mesmo da guerra, ou seja, os níveis antes da guerra seriam aqui por volta dos $57, e eu acho muito provável que venha para essa zona, ou seja, entre os 63 e 57, a economia flua novamente. Isto para quem acha que a América está mal e que o petróleo, ou seja, o petróleo acaba por afetar toda esta questão de petróleo, acaba por afetar as midterm elections e que o Trump vai perder as midterm elections. Eu sei que isso é o que se está a passar, no entanto, na TVI, na SIC, nesses canais assim da televisão portuguesa, essa imagem que Trump... mas nunca se esqueçam que Trump venceu todas as eleições quando toda a gente dizia que estavam a perder, que ele ia perder, ok? Quando não lhe davam chance nenhuma. Porque vocês tenham atenção a uma coisa, Trump é muito bom a gerir timings. E as midterm elections são em novembro. Ele pode muito bem controlar agora o petróleo até novembro. Faz uma recuperação económica histórica. Tem a Copa do Mundo no meio para ajudar. Portanto, ele é muito bom a manipular esse tipo de dados económicos. Ou seja, e como ele próprio já disse, penso que foi em 1990, ele disse mesmo, não se fazem bons negócios quando está tudo a subir, tudo otimista. Fazem-se bons negócios quando está tudo pessimista. E, portanto, o Trump é ótimo a fazer isso, e nós temos apanhado algumas quedas durante estas manipulações de mercado e que nos têm dado algum lucro extra. Por exemplo, aqui nas ações, eu tenho vindo a falar de algumas ações. Por exemplo, eu entrei nesta posição aqui na Óculo, que foi uma das ações que eu tinha falado no início do ano, e desde que já falei dela há 12 dias, a Óculo já subiu 55% desde que da altura que eu a comprei. Portanto, não foi aqui. Está no diário. Não, 55%, estava certo. 55% desde na altura que eu comprei. O portfólio comprei no dia 7 ou 8. Portanto, até aqui foi os 51%. Ok. Portanto, em 12 dias não é nada mal. Isto é muito mais do que os vossos bancos de tão. Portanto, nem tem comparação. A Turquia diz que o objetivo atual do primeiro-ministro israelense é minar as negociações de paz em andamento. Isto na altura porque Israel ficou muito de parte do que diz respeito ao cessar-fogo, e não gostou de ser... como é que eu ia dizer? Não gostou de ficar de fora da mesa de negociações. Hoje, uma semana depois, já vimos Israel a falar novamente com o Líbano e portanto já se fez mais um bocadinho de história nesse sentido. Eu penso que já não se falavam há 50 anos. Isto aqui é um pequeno vídeo que eu trouxe, porque já falei num Weekly Outlook passado, na altura do presidente Jimmy Carter, que disse, e neste preciso momento que ele está a falar agora aqui,
que os Estados Unidos iam usar qualquer tipo de força que fosse necessária para controlar o Golfo, ou seja, aquela zona já é uma zona estratégica há muitos anos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam daquela zona, até porque imaginem só, neste momento o petrodólar existe porquê? Porque os Emirados Árabes Unidos, aquela zona do Golfo que tem petróleo, exporta petróleo através do dólar. Se isso acabar, ou seja, como a China já se ofereceu esta semana, penso que foi ontem, para negociar com o Golfo, ou seja, passaria a ser em iene chinês. Vocês devem imaginar que isso seria uma derrota histórica, não só para a América, mas também para tudo o que é a América, ou seja, tudo ia colapsar. A dívida americana neste momento pode estar em 40 trilhões e pode continuar a aumentar, eles podem continuar a imprimir dinheiro e comprar a sua própria dívida, etc., como fazem, e manipular o mercado. Porquê? Porque o mundo precisa de dólares, precisa de petróleo. Ou seja, o mundo não pode viver sem este equilíbrio, ok? Se esse PEG for partido, se deixarmos de ter um petrodólar, entramos numa terceira guerra mundial, isso podem ter a certeza. O presidente Trump ordena que a marinha dos Estados Unidos bloqueie todos os navios que entram e saem do Estreito de Hormuz com efeito imediato, ou seja, na altura, aqui no fim de semana, o Irão não estava a pensar em renegociar, em voltar às conversações do cessar-fogo, então o presidente Trump decidiu bloquear o seu bloqueio, basicamente por cima, e basicamente não deixando passar nenhum petróleo, até porque o Irão estava a fazer o quê? A cobrar 2 milhões tipo de taxa de via verde, digamos assim, de portagem, para os navios passarem por ali de forma segura. O que é engraçado porque, quer dizer, se receberem 2 milhões de euros, os navios podem passar, e há uma semana atrás o Irão disse que não poderia voltar a abrir o Estreito de Hormuz porque não sabia onde é que estavam as minas no mar. Portanto, é bastante engraçado. Mais uma vez, eu já tinha dito que isto seria uma jogada de Trump também inteligente, porque quando o mercado se começou a perceber que há mais outras alternativas, como é óbvio, de petróleo, seja uma delas é a América, outra delas seria a Rússia. Como nós não queremos comprar petróleo à Rússia porque estaríamos a fornecer dinheiro, basicamente, para a guerra com a Ucrânia, começamos a comprar a América, ou seja, a América, mais uma vez, sai uma vencedora, mesmo que perdesse a guerra, acabava por sair vencedora desta guerra por ter petróleo. E eles cada vez mais, se vocês repararem, eles cada vez têm mais oferta e mais demanda, porque eles já eram um país com muito petróleo, agora têm o petróleo da Venezuela, vão controlar o petróleo do Golfo ainda mais, porque eles já controlavam dos Emirados Árabes Unidos. Se controlarem do Irão, basicamente isto é basicamente encurralar cada vez mais a China terá só automaticamente de comprar só a Rússia a um preço sim mais barato, mas não é todo o negócio ideal para a China. Okay. As atas do FOMC de março, basicamente o FED está encurralado. As atas da reunião de 17 a 18 de março revelam que o Banco Central está sem margem de manobra, ou seja, o FED manteve os juros entre os 3,5% e os 3,75%, com 11 votos a 1, ou seja, o único dissidente Stephen Miron que queria cortar. O conflito no Médio Oriente dominou toda a discussão. O petróleo subiu 50% nos futuros de curto prazo e as expectativas de inflação de um ano subiram para quase 50 pontos básicos. Okay? Isto é muito. O mercado já precificava 30% de probabilidade de subida de juros e zero cortes em 2026. Um corte só está totalmente precificado para dezembro e a linguagem é clara. O Fed não está num ciclo de cortes e está em compasso de espera com todas as opções em cima da mesa. Ou seja, isto acaba por mostrar que, pronto, aqui eu já tinha dito várias vezes, o Jerome Powell está a fazer um excelente trabalho em não se adiantar e a esperar para ver, não é? Ao contrário nós na Europa não vamos ter essa hipótese, nós provavelmente vamos ter que aumentar a taxa de juros na próxima reunião. Aqui o Trump disse que na altura 121 petroleiros dos vazios estavam a dirigir-se para os Estados Unidos para abastecer. A Rússia emitiu um forte alerta a Israel após o ataque às centrais nucleares que atingiu o pessoal russo, ou seja, colocaram-no em risco. O presidente Xi Jinping diz que deseja criar uma parceria mais robusta e dinâmica com o mundo árabe, ou seja, mais uma vez aquilo que eu tinha falado anteriormente, que é
a China tentar-se colar mais ao petróleo para tentar quebrar aquele domínio do petrodólar, e a Rússia ofereceu-se para aceitar o urânio enriquecido do Irão como parte de um possível acordo com os Estados Unidos. Isto, claro, isto seria excelente para a Rússia, obviamente que os Estados Unidos nunca iriam aceitar, tanto eles próprios disseram esta semana que comprar esse urânio era uma hipótese ao Irão, estaria em cima da mesa, portanto vejam lá o quanto eles querem isso. O Clearbank torna-se, isto é um banco, penso que alemão, torna-se o primeiro banco aprovados nos regulamentos de cripto de MiCA, ou seja, neste momento o Clearbank tornou-se a primeira instituição de crédito holandesa a completar uma notificação ao abrigo do regulamento dos mercados em ativos criptográficos. O banco recebeu confirmação formal da autoridade holandesa dos mercados financeiros para operar como fornecedor de serviços de ativos cripto. Ou seja, isto basicamente é aquilo que eu estava a falar no início do vídeo, acaba por ser mais adoção, e isto não estava aí nas notícias, ou seja, o mundo, como eu já falei aqui há umas semanas atrás da Circle, e volto a insistir, que é uma empresa que está muito focada no que diz respeito no que diz respeito a ativos de cripto, aos stablecoins, que é aquilo que eu acho que vai passar por ser o futuro do mundo, ou seja, o euro digital, o dólar digital, e já falei muito disso até no último vídeo, para quem não viu, está no YouTube. Deixa-me até abrir o YouTube e procurar isso. Ou seja, isto, claro que é uma ação que acaba por estar muito dentro do que é geopolítica, ok? No entanto, vocês podem ouvir, eu acho que é um tema bastante interessante para aquelas pessoas que, claro, gostam do mercado financeiro. A Morgan Stanley, com 2 trilhões de dólares em gestão, diz que as ações estão na fase final de uma correção. Eu não gosto muito deste tipo de notícias porque normalmente tende a ser o contrário, ou seja, quando eles dizem que não há nenhuma crise, é quando a crise vem, ou quando o mercado já atingiu o topo normalmente, ou quando a notícia diz que é, imaginemos, a SIC faz uma notícia a dizer que as ações caíram 40%, eu normalmente sei que aí é o fundo, posso começar a comprar. Ok, agora quando eles fazem notícias positivas eu fico um bocado mais alarmado. Eu ia falar aqui de qualquer coisa e acabou por me passar. O Irão usou secretamente um satélite espião chinês para ajudar as bases militares dos para ajudar a mirar as bases militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, segundo o Financial Times. Pronto, como mais uma vez a China apela sempre à paz, tanto um anjo da paz, e pelas costas é mais uma vez aquilo que vemos. A operadora da Bolsa de Valores alemã, a Deutsche Börse, adquire uma participação de 200 milhões de dólares na exchange de criptomoedas Kraken, ou seja, a Kraken é uma concorrente, para quem não conhece, da Binance e da Bybit, é uma exchange centralizada como as outras, mas mais uma vez, primeiro vimos uma notícia de um banco alemão, agora desculpem, de um banco holandês, agora do Bolsa de Valores alemã. A adoção que está a crescer, e isso é positivo e é algo que as pessoas deviam estar atentas. A Rússia afirma que as instalações europeias que fabricam drones são alvos válidos das Forças Armadas Russas e sujeitas a ataques militares. Portanto, isto aqui não há nada a comentar, vocês tiram as vossas conclusões. O Irão transporta 20 milhões de barris de petróleo por meio de uma rede offshore que contorna o bloqueio do porto dos Estados Unidos da América. Isto não é só o Irão, mas também os próprios Emirados Árabes Unidos já estão a usar um oleoduto que contorna basicamente aquela zona do Estreito de Hormuz, e está em full power. E já agora deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa. Estreito de Hormuz, mapa. Queria-vos mostrar aqui uma coisa que achei interessante, que eu falei-vos no outro dia. Ver se consigo vos mostrar aqui no instante. Oi. Acho que é aqui. Exatamente. Estão a ver isto aqui? Portuguese Castle. Na altura eu já vos tinha falado penso que há uns 2 vídeos atrás. Na altura, Portugal foi no século XVI,
quando estávamos nas expedições marítimas, nós controlamos toda esta região do Estreito de Hormuz só com canhões durante 50 anos. Portanto, imaginem lá o que é que não seria controlar toda esta zona com a tecnologia atual, ok? Depois vocês podem, para quem tiverem curiosidade, tem aqui um castelo na altura construído pelos portugueses, quando nós éramos conquistadores do mundo, agora só queremos saber de futebol, mas fica aqui essa nota. Voltando ao que estava a falar, a Visa lança uma plataforma de pagamentos com agentes de IA, ou seja, a Visa, isto acaba por falar, vocês lembram-se daquele Outlook que eu falei no dia 27 de Fevereiro? Ou seja, para quem não estava atento, no dia 27 de Fevereiro, 27 não, 28. Exatamente, não, 27 de Março, peço desculpa, sim é que foi. Eu falei aqui da Visa, deixa-me cortar só o som. Eu falei aqui da Visa, que era o quê? A ação da Visa estava a cair muito e eu disse-vos na altura que muitas empresas, que muitas empresas podiam estar a achar que esta queda era muito grande e na altura eu falei um bocadinho sobre isso aqui neste vídeo, pronto. Falei aqui sobre a adoção da Visa, que é o quê? Os agentes financeiros próprios, ou seja, a Visa estava a trabalhar numa plataforma para criar tipo um marketplace de agentes de inteligência artificial que basicamente fazem as compras por nós e acabam por ser, ou seja, nós atualmente temos a Visa e a Mastercard que cobram taxas escondidas basicamente nos TPAs, imaginem, só por vocês terem uma noção. Vocês se inserirem o cartão ou se fizerem contactless, o comerciante vai pagar muito mais taxa pelo contactless do que vocês inserirem o cartão, ok? E as criptomoedas e a inteligência artificial a fazer as nossas compras iria, para reduzir custos, eliminar os terceiros, ou seja, os custos de terceiros. Portanto, a Visa também não estava a dormir e, obviamente, já desenvolveu a sua tecnologia e também está cada vez mais a adotar mais criptomoedas. Não só já tem Solana, como Tether, Circle, whatever, tem bastantes, ok? A ação já recuperou desde aquele dia que eu falei, portanto, eu falei no dia 27 de março, damos aqui. Portanto, eu falei basicamente quase no fim e no fundo, basicamente, e desde então já recuperou 7%, ou seja, em quase um mês, 7% não é nada mal, tendo em conta que os bancos pagam 4% ao ano. O emissor da Circle diz que vê uma enorme oportunidade para uma stablecoin do iene chinês, ou seja, mesmo a China, para quem pensa que a China estava a tentar se ligar ao padrão ouro como os Estados Unidos tiveram antigamente, antes de existir o petrodólar, existia, ou seja, o dólar estava sempre em paridade com as reservas de ouro dos Estados Unidos. Depois penso que foi o presidente Nixon que parou com isso. Atenção que no dia que os Estados Unidos quiserem desistir das criptomoedas, a China será o país que irá atacar isso, ok? Portanto, quer nós queiramos ou não, o futuro é mesmo cripto, ok? As exportações de petróleo dos Estados Unidos atingiram um recorde de 5,2 milhões de barris por dia na semana passada, ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos também estão a lucrar com isto. Trump não é burro nenhum, não é à toa que também tem toda a sua fortuna, portanto, uma pessoa com aquela fortuna não é burra, e atenção que o Trump já esteve falido 4 vezes, portanto, e recuperou sempre, tem neste momento mais de 5 bilhões de dólares, portanto, uma pessoa assim não é burra. A inteligência dos Estados Unidos detecta que a China está a considerar enviar sistemas avançados de radar para o Irão, isto foi uma notícia da CBC hoje, e a China diz que vai comissionar e lançar 7 reatores nucleares este ano. Okay? Os funcionários dos Estados Unidos dizem que pagar pelo urânio iraniano está a ser uma opção considerada, isto também já tinha falado, e que o presidente Trump diz que o bloqueio naval dos Estados Unidos contra portos iranianos permanecerá, peço desculpa, em plena força e efeito, apesar do Irão reabrir o Estreito de Hormuz, ok? Isto aqui é mais para inglês ver, digamos assim. Só passar aqui muito rápido pelo grupo, ou seja, aqui eu já falei aqui do Offcharts. Isto aqui foi o vídeo do REIT do mês e porque é que eu comprei este REIT no mês de Abril.
Ahm, Aqui vocês já sabem o que é, isto é material educacional. As ações têm sempre análises todas as semanas ou ações que eu estou de olho. Ok, por exemplo, esta semana tivemos uma ação de calçado que subiu 850% só para dizer que mudou o seu negócio de sapatos para IA. Ou seja, isto está um hype fora do normal. Também divulgo sempre aqui alguns earnings dos mais importantes. Lembro que os bancos estão a fazer dinheiro, muito dinheiro com tudo isto que se está a passar em termos de trading. As marcas de luxo, a Louis Vuitton e a Hermès também fizeram os relatos dos seus ganhos esta semana. E eu, sinceramente, se nós formos ver as suas contas, eu não tenho noção quanto é que está a Louis Vuitton, mas nem sei se estou a escrever bem. Não é. Ahm, Se nós formos ver as contas de empresas como estas, nós podemos ver uma coisa que é cada vez mais vemos que a faturação deles, ou seja, o ganho deles não está a ser feito por mais vendas. Eles estão a aumentar mais os preços. Eu não sei se eles não estarão a espremer demasiada vaca para ter ganhos, ok? A ação deu aqui um pulosito hoje, 3,17% depois da divulgação dos dados. No entanto, pá, tem tido uma quedazinha. Nos últimos 5 anos desceu 20%, portanto não é nada espetacular. Pessoalmente não é um negócio que me atrai, não é nada que eu tenha. Mas pronto, ficou aqui o alerta. Em cripto eu já passei. Falando agora um bocadinho do cobre e do ouro. Se vocês repararem, o ouro, que supostamente é um ativo, portanto, de refúgio, ou seja, em tempos de insegurança, nós vimos o ouro a descer com o início da guerra e agora que supostamente o cessar-fogo está mais controlado, ou seja, está tudo encaminhado para termos um bocadinho mais de paz, estamos a ver o ouro a subir, o que é algo contraditório. Não é? Portanto, se é um ativo de refúgio, devia estar a descer. E outra coisa que está a subir também é o cobre. Não sei se tem aqui. Não tenho aqui o preço do cobre, mas já ponho aqui para vocês verem. Também tem estado a subir bastante. O cobre e o ouro só subiram 3 vezes em períodos de história ao mesmo tempo. Foi em 1978, antes da crise de 1980. Foi em 1998, ou seja, 2 anos antes, outra vez da bolha da dot-com. Em 2006, antes da crise imobiliária de 2008. E agora está a subir outra vez em 2026. Não estou a dizer que vamos ter uma crise daqui a 2 anos, como este padrão histórico revela. No entanto, todos os sinais, eu já falei disto a semana passada, indicam que nós estamos muito perto de uma recessão. Nós vimos esta semana o SP500 a bater máximos, é verdade, ou seja, o SP500 chegou a bater os 7.133 pontos, o que é algo máximo. Deixa-me tirar estas linhas que não estão aqui a fazer nada. Ou seja, vimos aqui ele a fazer máximos depois de uma queda aqui, lá está, do início da guerra com o Irão. Nós tivemos aqui uma queda basicamente desta lateralidade até cá abaixo de 9%. Ou seja, isto basicamente foi uma ligeira correção e a seguir viemos a subir, ou seja, desde 30 de março, 12%, não conseguimos ver que está ali a seta, mas eu vou pôr 12,30%, ou seja, o que é bastante, 12,78 até aos níveis atuais. E nós já estávamos nesta lateralidade há um ano, ou seja, o SP500 subia, batia aqui o máximo histórico por alguns pontos, descia outra vez, depois veio a guerra do Irão, desceu isto tudo e voltou a subir isto tudo. Ou seja, isto também não quer dizer nada, ou seja, antes eu lembro-me quando entrei para o mercado em 2020, ou seja, na parte da pandemia, mas depois ali também em 2023 eu vi o índice do SP500 a bater os 4.000 pontos e depois a cair, ou seja, isto pode ser aqui um bocado de busca de liquidez e depois cair com força.
Ou seja, voltando ao que eu estava a falar, o assunto do cobre e do ouro subir, lá está, aliado àquilo que eu falei a semana passada, e para quem não viu, tem o vídeo do YouTube para ver. ahm, Nota-se certos padrões que se estão a repetir e que seja uma possível recessão. Não estou a dizer que vá acontecer, mas convém, volto a repetir, já disse isto em outubro do ano passado, para quem tem crédito imobiliário, considere mudar a sua taxa para taxa fixa. Isto não é nenhuma recomendação financeira, mas é apenas a minha opinião. Avançando para o próximo tema, eu gostava de falar um bocadinho do CEO da Citadel, o Ken Griffin. Para quem não conhece, Citadel. Peço desculpa. É um dos maiores, ou melhor, mais lucrativos hedge funds em Wall Street, ok? Uma empresa multinacional americana de hedge funds e serviços financeiros fundada nos anos 90 por Ken Griffin, possui mais de 65 bilhões sobre ativos de gestão em janeiro de 2025. Aqui embaixo até diz 71 bilhões neste momento, ok? Portanto, nesta terça-feira, enquanto os ministros das Finanças e os governadores de bancos centrais de todo o mundo se estavam a reunir em Washington para as reuniões de primavera com o FMI, este homem subiu ao palco, que é o homem, como disse, mais lucrativo de Wall Street, e foi mesmo direto ao assunto. Ele disse, eu passo a citar, e disse assim: se o Estreito de Hormuz continuar fechado, 6 a 12 meses o mundo vai entrar em recessão. Não há forma de evitar isso. Foi assim, curto e grosso. Porquê? Porque atenção, isto não é um comentário de um economista académico. O Griffin gera 70 bilhões de dólares, não é? E a Citadel processa cerca de 25% de todas as transações de ações nos Estados Unidos. Quando ele fala, o mercado ouve. O diagnóstico é simples. O Hormuz fechado significa uma energia mais cara. Uma energia mais cara significa inflação persistente. Inflação persistente significa bancos centrais encurralados. E os bancos centrais encurralados com a economia a abrandar é a receita clássica para uma recessão. A Goldman Sachs já elevou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos para 30%, a JP Morgan para 35% e o Bank of America avisa que o risco está sobreprecificado. A única nota positiva de Griffin foi que um fecho prolongado aceleraria a transição global para a energia nuclear, solar ou eólica. O mundo faria uma mudança massiva para fontes de alternativas de energia. Para os que estão do lado certo dessa transição, podia ser uma boa oportunidade. E eu falei aqui no grupo, até já falei aqui no vídeo, que no início deste mês, ou seja, há 12 dias atrás, falei de uma ação e que ela subiu 41% desde então, que é a Oclo. Para quem não conhece, esta empresa é de energia nuclear, ok? Mas outra, para quem acompanha dentro do grupo também, eu sabe que eu tenho esta ação no portfólio de dividendos e que a comprei mais ou menos por estes valores, ok? Esta ação, que é de energia solar, já vai com 16%. Isto é, atenção que isto é uma empresa de baixo risco, ok? Isto tem um beta muito baixo. E tem um dividendo de 5,39%, o que é excelente. O payout está um bocadinho elevado, é verdade. No entanto, tem uma dívida que, a meu ver, é controlada, ok? Claro que isto é um negócio cíclico, mas a longo prazo acho que a energia solar de todas, ou seja, de todas as energias verdes, digamos assim, tirando a nuclear, ou seja, comparando com a energia eólica e hidráulica, acho que a energia solar é que tem mais futuro. E pronto, fica aqui também uma sugestão. Não é uma recomendação financeira, mas fica a sugestão. Se calhar até pode estar numa boa zona de compra, não sei, não fiz a análise. Tecnicamente, os dados que tem é para queda. Deixem-me pôr isto só nos 4 horas. Ou seja, já cruzou e no curto prazo a tendência é de queda ainda mais. Eu provavelmente punha um alarme aqui por volta dos 69, 70 dólares e depois analisaria se cresce ou não. É uma ação minimamente estável, minimamente sempre por cima do SMMA. É um critério que eu gosto de observar, porque não adianta vocês terem ações a pagarem muitos dividendos muito altos se depois a ação só desvaloriza e portanto vocês não estão a ganhar dinheiro porque a ação também está a desvalorizar.
às vezes é preferível ter uma ação que te paga um dividendo um bocadinho mais pequeno, ok? Mas que a ação se venha a valorizar com o longo do tempo, isso acaba também por ser muito mais positivo. Falando um bocadinho de como funciona o sistema bancário, isto foi algo que eu me apercebi que a maior parte das pessoas não tem grande conhecimento e que eu digo também que há falta de liquidez. Para vocês terem noção, eu vou tentar explicar isto de maneira mais fácil. Ou seja, atualmente eu já acho que já não vivemos no capitalismo, eu acho que nós vivemos no creditismo, ou seja, as pessoas dependem muito de créditos e querem créditos para tudo, querem as taxas baixas dos bancos centrais pedirem mais empréstimo, ou seja, e mesmo próprio para se alavancarem na bolsa ou noutro tipo de investimentos. O sistema fraccionário bancário hoje em dia, e para vocês terem noção, a sociedade que vivemos hoje, imaginemos assim, vocês dão 10 euros ao banco. No nosso sistema bancário, o que as pessoas devem pensar é assim, o banco quando empresta o meu dinheiro, desses 10 euros, imaginemos nós, ele empresta 5 e fica com outros 5. Não é assim que funciona. No sistema bancário atual, se vocês têm 10 euros, dão ao vosso banco 10 euros, eu quando for pedir um empréstimo desses 10 euros, eu posso pedir 90 euros. Ok? É por isso que eu digo que neste momento, se toda a gente se lembrar de ir à caixa de multibanco ou se toda a gente quiser vender ações ou seja o que fosse, se houver uma corrida ao cash, não há. Por isso é que os hedge funds privados como BlackRocks, um, Bluehole, Vanguards, etc., estão a fazer bloqueios de 6% porque não há liquidez. E se toda a gente começar a vender, isto seria uma bola de neve. Íamos cair ainda mais e seria uma das piores crises que já tínhamos visto, ok? Ficou aqui essa parte. Lembro que vocês aqui podem ver todos os outros vídeos que têm ainda no grupo. Há aqui vídeos que não vos vai aparecer, ok? Porquê? Porque são vídeos privados só para o grupo. Um deles é a estratégia que eu usei para passar o FT. Aqui não está a aparecer, engraçado. Estou na vista na parte pública, mas se eu for aqui aos vídeos, exatamente. Aqui já aparece, por exemplo, aqui já aparece já o USD. Porquê? Para quem está no grupo consegue ver porque isto foi a estratégia que eu usei para fazer e continuo a usar às vezes para fazer trades em ouro, ok? Que acaba por ser bastante lucrativo e foi com ela que eu até passei os challenges da FTMO. Pronto, por esta semana é tudo, para a semana há mais, esta semana é um bocadinho mais curto. Desejo um bom fim de semana a todos e vemos para a semana.